vamos começar a aula sobre o segundo alinhamento de fotos e otimização de câmeras. Na aula passada, a gente fez a pontaria dos pontos de apoio e uma diferença que a gente pode observar é que se a gente virar aqui a nossa nuvem como a gente fez a análise antes de fazer a pontaria, se a gente colocar aqui nessa perspectiva, a gente vê que o que aconteceu, ó, os pontos de apoio, eles se encaixaram aqui na nossa nuvem, tá? Basicamente, a gente trouxe a nossa nuvem de tie points aqui para a posição correta, né? Lembram que esses pontos eles estavam embaixo aqui da nossa nuvem? Agora a nuvem está na posição correta. Então, relembrando aí, por que a gente vai fazer agora um segundo alinhamento de fotos? Porque a gente já tem a nossa nuvem posicionada da maneira correta e também esses pontos de apoio, eles vão ajudar aqui num processo que a gente faz, um processo estatístico de aerotriangulação para melhorar a qualidade do nosso bloco geométrico. E isso faz com que quando o software for fazer a projeção aqui dos nossos pixels no terreno, a qualidade geométrica ela fique melhor, tá? A posição que o ponto vai cair aqui, ele fique melhor. Então, para fazer isso, a gente vem aqui em fluxo de trabalho. Qual que vai ser a precisão? Quando a gente fez o primeiro alinhamento de foto, a gente fez no baixo ou muito baixo, porque a gente só queria a primeira impressão aqui do terreno, né? Os nossos primeiros pontos. Agora, como ele já está posicionado da maneira correta e o software vai utilizar esses pontos de apoio para fazer isso que eu expliquei, a gente marca aqui a opção elevada. Só que antes de fazer esse procedimento aqui de alinhar fotos, é agora que a gente faz a distinção do que são pontos de verificação e o que é ponto de controle, tá? Então vamos dar um cancelar aqui. Vamos vir aqui na abinha referência e o que a gente vai fazer agora? A gente vai desmarcar todos os pontos de verificação, tá? No nosso caso aqui, os pontos de verificação, eles estão com o nome CH. Então, eu clico aqui, ó, para desmarcar esses pontos de verificação, porque a gente não vai utilizar ele nesse processo que eu acabei de explicar do segundo alinhamento de fotos, onde o software vai conseguir melhorar a qualidade geométrica do nosso bloco. Tá? Isso daqui eu expliquei um pouco melhor no módulo anterior, quando eu falei um pouco ali do que era aerotriangulação, quais que são os tipos de orientação que o software faz aqui nessa etapa, e são nesses quesitos que vai acontecer aqui que os pontos de controle eles vão entrar, tá bom? Então nessa hora aqui a gente não marca os pontos de verificação, porque a gente não quer que eles entrem nesse processo estatístico. Então os pontos de verificação, eles vão servir somente para verificar a qualidade posicional do nosso projeto. E aí uma pergunta muito frequente que é a seguinte: se a gente não vai usar os pontos de verificação nessa etapa do segundo alinhamento de fotos, por que a gente faz a pontaria nos pontos de verificação também, né? Porque como que funciona, ó? O software, o que ele vai fazer com esses pontos de verificação? Ele vai calcular uma discrepância. Ele vai calcular a discrepância entre a coordenada que está aqui, ó, essa coordenada que a gente coletou lá em campo, e a coordenada que ele está localizado na nuvem de tie points que foi gerada. Então, para o software conseguir fazer o cálculo dessa discrepância entre aonde que caiu na nuvem e aonde é a coordenada verdadeira dele, a gente precisa fazer a pontaria desse ponto, tudo bem? Então, por isso que a gente também faz as pontarias nos pontos de verificação. Depois que desmarcou os pontos de verificação, a gente vem em fluxo de trabalho, alinhar fotos, e agora sim, como eu comentei, a gente coloca precisão elevada, porque a gente quer toda a informação possível que o software conseguir identificar agora. Lembrando que quando a gente coloca na opção elevada, a gente não faz aquele processo de piramidação, onde o software coloca ali alguns parâmetros para diminuir a imagem, né? Lembra que eu falei que o médio é escala 1 para 4, o baixo é escala 1 para 16, tá? Então aqui ele faz como se o tamanho do pixel fosse 1 para 1. Então, se tem 20 megapixels, 20 milhões de pixels, ele faz a busca pixel por pixel. Então, vamos marcar a opção elevada. Essas outras opções continuam da mesma configuração que a gente fez no primeiro alinhamento. A gente não marca essa opção Generic Preselection porque a gente tem nosso log de voo, justamente por isso que a gente marca essa opção Reference Preselection. Então, sempre que a gente for trabalhar aí com mapeamento, a gente sempre vai deixar essa opção aqui porque a gente vai ter o log de voo. Uma opção que não estava marcada anteriormente era essa daqui, ó. O que ela faz? Ela reseta aqui o nosso alinhamento atual. Então, o que o software vai fazer? Ele vai deletar esse primeiro alinhamento que a gente fez e vai fazer um novo, tá? Então, isso daqui é muito importante marcar essa opção, porque não é legal fazer um alinhamento em cima do outro. Então, sempre a gente deleta o anterior para refazer o alinhamento. Quantidade de key points, 40 mil.
tie points 10.000, as máscaras. Essa opção a gente não marca, Guided Image Matching, porque as nossas imagens não são de ultra resolução, tá? Adaptive Camera Mode Fitting deixa habilitado porque ele traz umas informações geométricas da nossa câmera. E isso ajuda aqui nesse processo que ele faz para alinhar as fotos. Feito isso, é só dar um OK. Agora o segundo alinhamento ele vai demorar um pouquinho mais do que o primeiro, por causa que a gente colocou a precisão elevada. Lembrando que ele faz aí a busca pixel a pixel. E eu retorno aqui quando o alinhamento estiver feito. O processamento do segundo alinhamento foi feito e a gente repara que agora a gente tem um pouquinho mais de informação. Essa nuvem de tie points está um pouco mais densificada. Antes a gente tinha 99.000 pontos e a gente passa a ter 455.000 pontos. Isso porque a gente fez o segundo alinhamento no elevado. Agora, a segunda etapa dessa aula vai ser sobre um parâmetro aqui que a gente faz de correção, que é a varinha mágica. Pode clicar nela, Optimize Cameras. E o que essa varinha mágica ela vai fazer? Aqui, a gente aplicou essa ferramenta quando a gente estava fazendo a pontaria dos pontos de apoio e eu falei para você que quando a gente aplicou essa ferramenta era só um macete. Agora é a hora certa de a gente aplicar essa ferramenta. Essa otimização de câmera nada mais é do que algumas correções que vão evitar distorções para a gente. Toda câmera ela é composta por um conjunto de lentes. E essas lentes, elas apresentam alguns tipos de distorções para o nosso processamento, que quando a gente trabalha com a questão de projeção dos pixels, que nem o que acontece no segundo alinhamento, né, que já foi diversas vezes comentado, que ele vai encontrar dois pixels semelhantes e vai fazer a projeção para a geração aqui da nossa nuvem de tie points. Quando existem essas distorções e elas não são corrigidas, quando esse ponto ele é projetado aqui na nossa nuvem de tie points, ele pode ter um erro posicional por causa disso. Então, o que a gente vai aplicar aqui agora, os pontos de apoio, eles vão ajudar nessas correções também. Os pontos de apoio, eles possuem aí o principal objetivo de trazer essa acurácia posicional do projeto, mas eles também acabam influenciando em outros processos que ajudam o nosso processamento, que nem a otimização de câmeras. Então, existem diversas distorções aí que estão envolvidas aqui. Eu vou mostrar aqui algumas no Agisoft, só para caso você tenha curiosidade. O que são esses parâmetros aqui? Ó? São justamente o que vão corrigir essas possíveis distorções. Vou só clicar aqui e vou mostrar para vocês. Se a gente vier aqui em Ajuda, Conteúdos, aqui a gente tem algumas explicações do que acontece aqui no software. Vamos vir aqui nessa opção e vamos clicar nessa opção aqui, ó, de calibração, tá? Olha aqui os parâmetros que vão estar ali naquela ferramenta de otimização de câmera. Esses parâmetros aqui, ele fala da onde que está vindo, ó, por exemplo, distorção radial, distorção tangencial, que a gente chama também como distorção descentrada, tá? São algumas distorções que ocorrem por causa das curvaturas da lente, por causa de um não alinhamento entre essas lentes, então é isso que a gente vai fazer essas correções agora, tá? Esse daqui é só os parâmetros e o que eles estão corrigindo aqui. Vou fechar, então é só clicar aqui na otimização de câmeras e a gente vai dar um OK, tá? Essas opções aqui embaixo, essa primeira, se a gente deixar ela ativa, ela vai estar trazendo informações geométricas da câmera que apareceu lá pra gente quando a gente fez o segundo alinhamento de fotos. Só que a gente não vai utilizar isso daqui porque a gente quer utilizar esses parâmetros que ele encontrou no segundo alinhamento. Então reparem que quando a gente utilizou isso daqui, quando a gente fez a pontaria dos pontos de apoio, tinha alguns parâmetros que o software não tinha encontrado, tá? E é importante eu falar e frisar isso aqui agora. Se por um acaso o seu projeto, por exemplo, ficou sem encontrar esses parâmetros aqui, não adianta você vir e setar esses parâmetros, porque o software tem que encontrar eles. E quando que ele encontra isso daqui? Quando ele faz o alinhamento de fotos. Então, como ele conseguiu encontrar todos esses parâmetros, foi porque a gente fez o segundo alinhamento no modo elevado. Quando a gente fez a pontaria dos pontos de apoio que a gente aplicou, tinha alguns que ele nem tinha encontrado, porque a gente tinha feito o primeiro alinhamento lá no nível baixo ou muito baixo. Então, antes de a gente dar um OK, qual que é a importância de a gente fazer essas correções? Que nem eu estava falando, elas vão trazer distorções aqui posicionais para a gente.
Então, eu vou só gerar um relatório para fazer uma comparação depois com você. Para eu gerar um relatório de tudo que eu já fiz até agora, eu venho aqui em Ficheiro, Exportar, Generate Report. Vou só chamar aqui de Relatório segundo alinhamento. Vou colocar aqui área Presidente Prudente. Vou dar um OK. Vou salvar na pastinha área urbana, output, relatório de processamento. Vou chamar aqui também relatório segundo alinhamento. Tá? Vou salvar esse relatório antes de aplicar a otimização para mostrar a diferença para vocês que faz aplicar essa otimização de câmeras. Então eu vou fechar aqui, porque a gente vai analisar esse relatório na próxima aula. E podem clicar na varinha mágica e dar um OK. Aquelas outras duas opções que apareceu ali embaixo, a gente não precisa clicar, que ele vai estar perguntando se a gente quer que ele estime alguns parâmetros para a gente fazer análises ali, qual que é a precisão que está tendo em relação a quando esse ponto ele é projetado aqui onde é o nosso terreno. Só que a gente vai fazer isso através do relatório de processamento na próxima aula, tudo bem? É bem rapidinho esse processo, ele não acontece nada visual pra gente, só que no relatório de processamento ele faz total diferença. Então, salve o seu projeto e na próxima aula a gente vai fazer a análise de um relatório de processamento para a gente ver se realmente a gente trouxe a acurácia posicional para o nosso projeto e qual que é a precisão deste mapeamento que a gente está fazendo. Tudo bem?